que toda a transformação da adequação LGPD trouxe para aquela empresa. Foi ali que me despertou a curiosidade para estudar a lei e para trabalhar com a lei quando eu saí dessa empresa. Quando eu decidi abrir meu escritório, eu continuaria atuando para empresas, porque sempre foi minha área de atuação, mas eu queria ter um diferencial, queria levar um diferencial para os meus clientes, e eu vivenciei tudo da proteção de dados, vi todas as mudanças ali, e foi assim que eu comecei a implementar o produto da proteção de dados no meu escritório. Então, mas assim, sempre gosto de falar que eu vi toda a transformação de uma empresa, eu estive do lado de lá, estive do lado dos nossos clientes, né? Para quem atua como consultor, vi todas as dificuldades, obviamente, mas vi toda a mudança e principalmente a mudança positiva. E desde então eu virei uma apaixonada, como eu disse, por proteção de dados. Meus amigos até brincam que é impossível conversar comigo por 5 minutos e eu não pregar a palavra da proteção de dados, porque eu estou sempre falando sobre proteção de dados. Hoje eu dou cursos sobre proteção de dados, tenho mentorias de proteção de dados, e-books, falo muito no Instagram sobre proteção de dados, então assim, virou um pouco minha vida, a coisa que eu mais gosto de falar, que eu gosto de estudar, então assim, é minha paixão. Vou passar por essa parte bem introdutória só assim para nivelar todo mundo, mas eu sei que todo mundo que está aqui sabe o que é LGPD, sabe do que trata a lei. Só estou fazendo essa introdução para chegarmos mesmo na LGPD ligado ao direito condominial, ligado aos condomínios. A LGPD, a nossa Lei 13.709, né, de 2018, uma lei que veio para garantir os direitos dos titulares de dados no uso dos dados pessoais, né? E temos esses principais conceitos, nosso conceito de dado pessoal, que é nome, CPF, documento, biometria, imagem, voz, tudo aquilo que possa identificar uma pessoa física é considerado dado pessoal, né? E quando a gente pensa na área dos condomínios, a gente tem muita coleta de nome, CPF, documentos, placas de carros, imagens, biometrias, então isso é muito real ali na prática do condomínio. Quando a gente vai atuar, a gente tem que mostrar todas as informações para os administradores, para os síndicos, porque muitas vezes as pessoas acham que dado pessoal é nome, CPF, dado bancário só, tem esse mito, mas não, pode ir muito além, tem muita biometria, tem muita coleta de imagem, tem, igual eu falei, anota o número de placa, às vezes, do carro que entra, então tudo isso é dado pessoal. Tratamento é o uso dos dados, né? Qualquer uso que nós damos àqueles dados é um tratamento de dados. Titular de dados, toda pessoa física, dono dos dados. Agente de tratamento, a pessoa que faz, né, o tratamento de dados, que utiliza os dados, que determina como vai ser utilizado os dados, no caso do controlador, ou que faz essa operação de tratar dados, no caso do operador. E o condomínio é um agente de tratamento. Encarregado de dados, o canal de comunicação entre o agente de tratamento com a NPD, com o titular de dados, ele auxilia naquela manutenção da empresa, do agente de tratamento. A LGPD, figura extremamente importante, e a nossa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esses são os conceitos introdutórios, igual eu falei, não vou me aprofundar a cada um deles, porque eu sei que está todo mundo aqui nivelado, todo mundo tem esse conhecimento, mas eu não gosto de entrar na matéria sem falar, de fato, sobre esses conceitos. Outros conceitos que são importantes trazermos aqui, termos uma noção também, questão de direito condominial. Condomínio é a comunhão de domínio, ou seja, a ocorrência de mais de um dono sobre o mesmo bem em igualdade de direitos a serem exercidos. É muito fácil a gente visualizar condomínio nos dias de hoje, né? A gente pensa muito nos condomínios residenciais, no condomínio comercial. Então é fácil a gente ver que tem várias pessoas que têm o mesmo domínio, que têm domínio, têm propriedade ali sobre uma coisa, que é partilhado e tem exercícios, tem os seus direitos, igualdade de direitos para serem exercidos. E temos dois tipos de condomínio. O condomínio geral, que acontece quando duas ou mais pessoas possuem a propriedade do mesmo bem, sem ser uma parte específica dela necessariamente. Então, assim, quando duas pessoas têm propriedade, são donos de um bem, independente de qual bem, temos um condomínio. Duas pessoas são donas dessa água, condomínio de donos dessa água. Então, tudo pode ser voltado a tudo. Mas o nosso foco principal, falando hoje em direito condominial e LGPD, é o condomínio edilício, que é o tipo mais comum também, que a gente visualiza em prédios comerciais, em prédios residenciais, em prédios em condomínios de casa. Nesse caso, o condomínio possui as suas cotas específicas, seus apartamentos, suas casas, suas garagens, sobre o bem. Então, o nosso foco é no condomínio edilício. E por que a LGPD é importante para os condomínios? Porque quando a gente olha para a realidade dos condomínios, principalmente atualmente, com questão até de segurança, questão da realidade que vivemos, os condomínios têm um alto fluxo de dados, seja os condomínios residenciais, seja os condomínios comerciais. Os comerciais, então, nem se fala.
Hoje é muito difícil você entrar num condomínio comercial sem ter que deixar alguns dados ali. E muitas vezes, na realidade que nós vivemos hoje, muitas vezes até dados sensíveis, como é o caso da biometria. Aqui no prédio que eu trabalho, que eu tenho meu escritório, você, para entrar no condomínio, você tem que cadastrar a sua biometria. No prédio que eu visito a minha mãe, no condomínio da minha mãe, também tem que cadastrar a biometria. Então, para nós frequentarmos condomínios, nós temos que entregar nossos dados. Por conta disso, os condomínios vão tendo esse fluxo de dados muito alto. Então, ele vai coletando dados, vai armazenando, vai fazendo essa gestão. Então, tem essa necessidade dos condomínios se adequarem à LGPD para proteger esses dados. E aqui eu trago alguns exemplos de tratamento de dados em condomínios que é muito fácil de visualizar. Como eu disse, entrada de moradores. Então, assim, ou é coleta de biometria, que a maioria está fazendo, mas às vezes você faz ali o seu cadastro e deixa uma tag ali cadastrada, ou então você tem que dar os seus documentos, o número do seu RG, o número do seu CPF, tem que ter o número da placa se for estacionar. Então, assim, entrada de morador tem uma coleta massiva de dados. Entrada de visitantes também. Você vai visitar um prédio comercial, um prédio residencial, muito provavelmente você vai ter que entregar pelo menos o número do seu RG, a informação do lugar que você vai, a informação da placa do seu carro. Em alguns casos, coletam a biometria também dos visitantes, de prestadores de serviço. Tem também uma coleta de informações do entregador de iFood, da pessoa que vai arrumar o apartamento, do bombeiro hidráulico. Todas as informações geralmente são coletadas ali na portaria para liberar a entrada das pessoas. Outra situação que tem um tratamento de dados também que existe em, sei lá, 99% dos condomínios, câmeras de segurança. Temos a questão das câmeras de segurança, coletando dados de todo mundo o tempo todo, 24 horas por dia, coletando dados de crianças, coletando dados de idosos. Temos essa realidade. Outro local que tem um tratamento de dados, atas das reuniões. As reuniões pegam ali algumas informações, nome, CPF dos moradores, dos administradores, tem essas informações para confirmar presença, assinatura, tem também nas atas de reuniões dados bancários. Informações bancárias muitas vezes são necessárias para emitir boletos, para fazer cobranças, também o condomínio pode ter esse tratamento de dados. Além disso, tem um alto compartilhamento de dados, às vezes o síndico é um síndico profissional, então tem compartilhamento de dados com esse síndico, com administradores, com a empresa de câmera, com a empresa de biometria, com a empresa de limpeza. Há um compartilhamento de dados muito alto no condomínio também. Então, esses são alguns exemplos de tratamento de dados que nós conseguimos visualizar só ao imaginar um condomínio. E, como eu disse, alto fluxo de dados e vários tratamentos de dados. E é importante termos a noção que todos sabemos que a utilização de dados é realmente necessária para a gestão do condomínio. A LGPD, eu sempre falo isso, reforço isso em toda aula que eu vou dar, toda palestra, que a LGPD ela não veio para proibir a utilização de dados pessoais. Não veio para fazer isso. Nós entendemos que vivemos numa sociedade de informação, nós entendemos que fluxo de dados são extremamente importantes para diversos negócios, como é no caso do condomínio. Então a LGPD ela não veio para proibir isso. Há entendimento que sim, o condomínio tem que tratar dados para o dia a dia, para a rotina do condomínio. É quase impossível você pensar num condomínio que não utilize dados. E está tudo bem, mas está tudo bem desde que siga os ditames da LGPD, porque a LGPD vem para isso, ela não vem para proibir. Ela não vem falar, olha condomínio, você está proibido de utilizar dados. Não tem nada disso, não tem nenhuma proibição nela. O que ela vem é falar, você pode utilizar dados, a gente sabe que é importante para você, desde que você cumpra os requisitos que eu trouxe. Então, ela vem para regulamentar essa utilização de dados, para deixar de ser essa, desculpa a expressão, bagunça que é o uso dos nossos dados pessoais nos dias atuais e para regulamentar, visando, como eu disse lá no início, a proteção do titular de dados. E aí eu trouxe algumas questões que sempre são perguntadas sobre condomínios. Como eu disse, eu já tenho uma atuação em LGPD, em adequação de LGPD para condomínios. Então, sempre estou conversando com administradores, com síndicos que querem entender mais sobre a LGPD, entender sobre as necessidades. E eu trouxe algumas perguntas e, obviamente, as respostas que eles me fazem para entender melhor como funciona a adequação à LGPD nos condomínios. E a primeira delas é a questão do condomínio é agente de tratamento. Por quê? Porque, muito embora o condomínio tenha, quando ele está regularizado, tudo certinho, ele tenha CNPJ, nós sabemos que o
condomínio ele é considerado ente despersonalizado. O STJ já considerou como ente despersonalizado. Então, ficava naquela dúvida, porque a LGPD fala, tem que se adequar à LGPD. As empresas, né, de todos os tamanhos, de todas, independente do finalidade econômica, etc., empresas têm que se adequar. A administração pública tem que se adequar, pessoa física que utiliza dados com fins econômicos, o profissional liberal, ele tem que se adequar. Mas ficava nessa dúvida, será que o condomínio tem que se adequar? Ele é ente despersonalizado, ele não entra ali no conceito de empresa? E a resposta é sim. E essa resposta veio em 2 momentos. Um desses foi quando a ANPD considerou na resolução 02 de 2022, que ela fala dos agentes de tratamento de pequeno porte, e ela fala que agente de tratamento de pequeno porte é microempresa, empresa de pequeno porte, startup, pessoas jurídicas de direito privado, parará, bem como pessoas naturais e entes privados despersonalizados que realizam tratamento de dados. Ou seja, é um agente de tratamento, porque se for de considerar de pequeno porte, a gente pensa num gênero, né, agente de tratamento, e o pequeno porte está ali dentro. E ela também fala sobre entes personalizados quando ela fala da adequação da administração pública, a questão dos órgãos terem que se adequar à LGPD, e órgãos são entes despersonalizados também. Então, não tem essa questão, é um ente despersonalizado, não tem que se adequar? Não, tem que se adequar, e é agente de tratamento. O segundo ponto, que é extremamente importante, é quem é responsável pela conformidade dos tratamentos de dados realizados pelos condomínios. Então, quem vai ser o responsável por fazer essa adequação, por buscar essa adequação, por buscar as medidas? E vai ser o síndico. O síndico tem a responsabilidade de garantir a conformidade do condomínio com a LGPD. O síndico tem a responsabilidade de implementar as medidas necessárias para proteger os dados pessoais, dos condôminos, dos fornecedores, para regulamentar essas relações que utilizam dados, podendo ser responsabilizado, inclusive, pessoalmente pela não conformidade, porque o síndico responde ativamente pelo condomínio. O síndico ou o administrador, né, vai depender do caso ali, ele responde ativamente, ele configura como polo ali, caso tenha alguma demanda ali contra o condomínio, ele pode ser responsabilizado pessoalmente, porque ele é a pessoa que representa o condomínio. Então, por conta disso, ele é o responsável por buscar essa adequação, por trazer essa conformidade para os condomínios. Isso é muito importante falar com os síndicos, porque a maioria dos síndicos não sabem das suas responsabilidades. Eu brinco, como eu tenho essa atuação forte em condomínios, eu vejo que as pessoas não percebem a responsabilidade que é ser síndico. As pessoas simplesmente aceitam ser síndicos, mas não pensam nessa responsabilidade que está inerente a essa aceitação, essa anuência em ser síndico. E é uma responsabilidade muito grande, porque você tem ali responsabilidades no seu nome que você assume por esse condomínio. Então, assim, eu sempre converso com síndicos sobre as responsabilidades, por toda a adequação jurídica como um todo que um condomínio tem que ter para resguardar o síndico, ter conta no CNPJ do condomínio, não jamais do síndico, ter contratos ali no condomínio, fazer tudo isso documentado e também agora fazer essa adequação ao LGPD. Outra pergunta que chega sempre: o condomínio precisa ter um encarregado de dados, figura do DPO, que eu disse lá na frente que funciona como esse canal de comunicação entre o agente de tratamento com a autoridade nacional, com os titulares de dados, que auxiliam nessa manutenção do agente de tratamento à conformidade com a LGPD? E a resposta é depende. Regra geral prevista na LGPD, todos os agentes de tratamento controladores precisam da figura do encarregado de dados pessoais. Então, todo agente de tratamento precisa de encarregado. Então, pela regra geral, condomínio e agente de tratamento precisaria sim da figura do DPO. Porém, a resolução que eu já trouxe aqui, 02 de 2022, que trata dos agentes de tratamento de pequeno porte, tem algumas exceções, mas que devem ser observadas muito detalhadas. Porque, como eu disse, condomínio pode ser considerado agente de pequeno porte, porque ele é uma pessoa, é um ente privado, despersonalizado, que realiza tratamento de dados pessoais. E lá no regulamento vai falando ali quem são como que você se configura, questão do faturamento e tudo mais, como configuraria agente de tratamento de pequeno porte. Então, nesse primeiro momento aqui, o condomínio poderia ser considerado um agente de pequeno porte. Porém, no artigo 3º da resolução, traz uma exceção. Fala as pessoas que não poderão ser consideradas agentes de tratamento de pequeno porte.
E ali no inciso 1º já fala, realizem tratamento de alto risco para os titulares. E quando a gente vai analisar no artigo 4º o que seria esse tratamento de alto risco para os titulares, nós temos critérios gerais e critérios específicos. Os critérios gerais, tratamento de dados pessoais em larga escala, a depender do condomínio, principalmente quando a gente pensa em condomínios comerciais ou condomínios de casas. Ontem mesmo eu tive uma reunião no condomínio de casas que tem 800 casas. É um alto número de dados. É um condomínio que trata mais dados até que diversas empresas, inclusive. Então, tem essa larga escala de tratamento de dados. A letra B, tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares, é um conceito mais aberto. Mas os critérios específicos também tem outras questões que a gente deve observar. Uso de tecnologias emergentes ou inovadoras. Então, assim, a biometria pode ser considerada uma tecnologia inovadora, a depender do tipo que é a biometria para entrar ali no sistema que usa, pode ser. Outra, utilização de dados pessoais sensíveis, biometria é dado sensível, ou dados pessoais de crianças, de adolescentes e de idosos. Condomínios, a maioria dos condomínios, podem tratar dados pessoais de crianças e adolescentes. Se é um condomínio residencial que tem criança, que tem câmera, está tratando dados de criança, está tratando dados de idoso. Então, é considerado um alto risco. Então, por conta disso, alta escala, e dessa questão dos dados sensíveis, no caso da biometria, ou no tratamento de dados pessoais de crianças, adolescentes e idosos, o condomínio não vai poder ser considerado agente de tratamento de pequeno porte. E aí será obrigatório ele ter um DPO. Caso o condomínio se enquadre em agente de pequeno tratamento de pequeno porte, ele não se enquadre em nenhuma dessas questões aqui do artigo 3º, nem do artigo 4º, ele não precisa ter um encarregado de dados, ele não precisa ter um DPO, porém, ele precisa ter um canal de comunicação facilitado com o titular, ou seja, se o titular tiver alguma dúvida sobre o uso dos dados pessoais dele, mesmo que não tenha um encarregado de dados, tem que ter esse canal de comunicação. O que eu falo na prática? Vou trazer um pouco de atuação prática. Sempre falo para ter um encarregado de dados. Mesmo que não consiga ser a figura perfeita do encarregado de dados, que é aquele que a pessoa contratada especificamente para exercer somente função de encarregado de dados, eu gosto que se nomeie um encarregado de dados, às vezes é o síndico, às vezes é um conselheiro, um administrador, para facilitar essa atuação mesmo, essa manutenção da adequação à proteção de dados, para acompanhar de perto essa situação. Então, acho interessante sempre ter essa nomeação do encarregado de dados. Mas é isso, se ele se enquadrar nesse agente pequeno porte, não precisa ter encarregado de dados, mas precisa ter esse canal de comunicação. Outra pergunta que sempre me falam, depois que eu vou explicando, então tá, entendi isso, mas como então o condomínio pode utilizar dados? Porque a gente começa a falar, as pessoas ficam desesperadas, achando que não vão poder utilizar dados, que vai ser difícil, que vai ser muita burocracia, que vai inviabilizar. Mas como seria que o condomínio poderia utilizar dados? O uso dos dados pessoais pelos condomínios é igual a toda e qualquer agente de tratamento, igual a toda e qualquer empresa. Ter atenção a todos os princípios da LGPD, porque a gente sabe que todos os tratamentos de dados só podem ocorrer se observar todos os princípios da LGPD. Então, antes de utilizar os dados, perguntar por quê, qual a finalidade do uso daqueles dados, se é realmente necessário coletar aqueles dados. Para visitante que vai visitar, entrar num prédio para visitar, um prédio comercial ou num prédio residencial. É necessário coletar a biometria dele ou poderia ser coletado somente o documento e o nome e a sala que ele foi ou o apartamento que ele foi? É fazer essa análise da real necessidade, no caso concreto, dessa proporcionalidade desse uso, saber se a utilização é adequada, saber se o titular está sendo informado desse uso. Esse aqui é um dos maiores problemas que a gente tem, porque na maioria das vezes a gente entra num condomínio, por exemplo, você vai visitar uma pessoa e coleta essas informações e nem falam como estão coletando, como vão utilizar. Se na hora que você vai sair, vão descartar ou vão manter armazenado ali por um período, nós não temos informações sobre o uso dos nossos dados pessoais. Então, é dever do condomínio dar essas informações sobre esse uso. Saber se os dados estão ali corretos, se os dados estão atualizados, tem dado dos moradores ali, ou então dos proprietários de salas comerciais, está com o nome, está com o telefone deles atualizado, caso precisa contato. É importante ter esse banco de dados, ele precisa ter dados de qualidade, precisa ter dados adequados, dados
atualizados. Então, sempre, sei lá, criar um procedimento ali interno para, sei lá, uma vez por ano, identificar se está todo mundo correto, se aqueles dados estão corretos, se alguém não saiu do prédio, às vezes a pessoa vendeu o apartamento e nem mora mais lá, mas os dados dela ainda estão lá como morador, então fazer essa atualização é importante. Saber se os dados estão protegidos, então ter sistemas de segurança. Os dados do condomínio ficam no sistema, tá, mas quais são os mecanismos de segurança que esse sistema tem? Fica aberto ali no computador, em cima da portaria, todo mundo tem acesso ou não, ele ali acesso com senha, com antivírus, com proteção, TI deu uma verificada para ver se está tudo ok. Muitos condomínios têm ainda salas de documentos físicos na administração, com assim, documentos desde 1900 e bolinha. Então, fazer a análise desses documentos físicos também é importante e proteger esses documentos físicos. Não são raras vezes que eu vou visitar condomínios e tem uma sala lá da administração cheia de documento e qualquer um entra ali. E eu entro nele com facilidade, a pessoa que está passando ali entra, o porteiro entra, o pessoal da limpeza entra com facilidade. Ali tem várias informações, às vezes tem documentos dos moradores, tem várias informações mesmo deles e não tem uma proteção. Então, ter esse cuidado também a essas proteções, a essa proteção com os dados físicos. E saber se o uso desses dados está mapeado e documentado, porque falta gestão na maioria dos condomínios, principalmente quando a gente pensa em condomínios pequenos, que às vezes quem faz a administração ali são os próprios moradores, então se não tem essa informação de quais dados são coletados, não está tudo documentado quais dados são coletados, às vezes os dados na entrada ali da portaria são coletados numa prancheta e fica aquilo ali para sempre, tem prancheta de anos e anos e anos, e aí você fala, por que está guardando o nome, o CPF e o RG de uma pessoa que entrou aqui há 5 anos e só entrou uma vez e nunca mais voltou? Então, ter esse uso dos dados mapeado é importante para você ter essa gestão, para falar, não, pera, de 6 em 6 meses nós vamos excluir esse banco de dados, vamos só manter aqueles que estão entrando sempre, ou então uma vez por ano vai fazer essa exclusão, porque não tem necessidade de manter por um período desse. Ter tudo isso mapeado e documentado, porque a gente sabe que um dos princípios previstos na LGPD é o de prestação de contas, e a gente só consegue prestar contas se tiver essa documentação, se tiver como provar o que foi feito. Além de atender todos os princípios da LGPD, o uso de dados pessoais pelos condomínios precisa estar justificado por uma das bases legais. Todo tratamento de dado pessoal precisa estar justificado por pelo menos uma das bases legais, previstas no artigo 7 ou no artigo 11, se for dado sensível. Então, tem que ter essa adequação. Então, além de observar todos esses princípios, a gente tem que saber, está coletando o nome e o RG da pessoa que entra ali para visitar o apartamento, para visitar a família ali, um visitante. Tá, por que está coletando isso? Para trazer segurança para as pessoas, porque é uma regra prevista na Convenção dos Condomínios que os visitantes só poderão entrar se colocar nome e o CPF para entrar. Tá, e qual base legal que justifica isso? Então, buscar nas bases legais uma justificativa. E, além disso, respeitar todos os direitos dos titulares de dados previstos no artigo 18, como toda empresa. Então, pode utilizar dados? Pode, mas os dados é do titular. Ele é o dono dos dados. Então, a gente pode usar os dados dele desde que respeitamos os direitos dele. Principalmente, direito de acesso. O titular tem direito de saber o que está sendo feito com os dados dele. Então, o condomínio tem que facilitar esse acesso, tem que informar o titular como está utilizando os dados dele, tem que dar possibilidade do titular corrigir os dados dele. O titular vai mudar, ele vendeu o apartamento, vendeu a sala dele, ele vai mudar, ele quer essa exclusão dos dados dele, ele quer que insere um novo nome do proprietário ali, então tudo isso tem que ser facilitado para o titular exercer os seus direitos. Outra pergunta também que é muito feita, quais são as bases legais mais utilizadas quando falamos de condomínio? Como eu disse, as bases legais estão no artigo 7º ou no artigo 11, artigo 7º de dados comum, artigo 11 de dados sensíveis. Temos uma gama ali alta de bases legais, mas as que são mais utilizadas nos condomínios. Consentimento, que é a autorização do titular para o uso dos dados, lembrando que esse consentimento precisa ser livre, tem que ter liberdade do titular de falar sim, eu quero, não, eu quero. Então, assim, quando for pegar consentimento do titular, só pegar quando existir essa liberdade. Além de livre, ele deve ser informado. O titular, para autorizar, ele precisa saber o que ele está autorizando, ele precisa saber especificadamente o que ele está autorizando. Não dá para ter consentimento falando autorizo o uso dos meus dados pelo condomínio conforme a LGPD.
é muito amplo, é genérico. E a LGPD nos fala, consentimento genérico, amplo, é nulo, não serve para nada. E você ter um consentimento nulo significa que você está tratando dados sem uma base legal adequada. Pode ter problema, então muito cuidado com o consentimento. Consentimento é ótimo, mostra ali a ampla autodeterminação informativa do titular, o maior exercício do direito dele, maravilhoso. Porém, ele precisa ser livre, ele precisa ser informado para ter validade. Outra base legal que pode ser muito utilizada, execução de contratos. A gente pensa em vários contratos que o condomínio participa ali, né? Ele faz parte de vários contratos, contratos formais quando tem papel ou contratos informais, contratos de prestação de serviço. Alguns condomínios têm, inclusive, trabalhadores ali, seletistas, síndico seletista, funcionário ali seletista. Então, a execução de contrato também é muito vigente no condomínio. Cumprimento da obrigação legal, que é o cumprimento de lei ou normas regulamentares. Então, você pode pensar que, às vezes, uma convenção de condomínio tem força. Então, pode ser enquadrado nesse cumprimento de obrigação legal. Porque a convenção do condomínio, ela funciona como uma lei para os condôminos. Então, alguns dos dados vão estar ali dispostos na convenção que tem que ser feito, igual eu falei. Algumas convenções de condomínio exigem que para você entrar no condomínio, para os visitantes entrarem no condomínio, você precisa coletar nome, documento e a placa do carro, se for entrando pela garagem. Isso está lá na convenção dos condomínios. Quando você utiliza esses dados, você consegue justificar com o cumprimento dessa obrigação prevista nessa convenção. Então, é uma justificativa bastante interessante. Legítimo interesse do controlador, ou seja, do condomínio. Então, o condomínio vai fazer uso de dados pessoais com base no seu legítimo interesse. Lembrando que existem regras para se utilizar dados pelo legítimo interesse e que o legítimo interesse não cabe no uso de dados sensíveis. Então, pode, mais assim, ajustando, fazendo ali, preenchendo os requisitos da proporcionalidade, da adequação do uso desses dados, da adoção de salvaguardas para proteger os direitos e os interesses do titular, pode utilizar esse legítimo interesse tranquilamente. E prevenção da fraude, quando estiver ligada à segurança ali do titular de dados, também vai poder utilizar essa base legal. Então, são as bases legais mais utilizadas no uso de dados pelos condomínios. As pessoas têm mania de perguntar, mas em situação tal, qual base legal que vai ser? E, infelizmente, eu sempre respondo com uma coisa que ninguém gosta, mas é o depende. Porque o que justifica mesmo qual base legal que vai ser a melhor, a adequada para aquela situação, não é o tratamento de dados, nem é o dado, é a finalidade daquele tratamento de dados. Então, uma coleta de um nome, por exemplo, a depender da finalidade do tratamento, pode se enquadrar em várias bases legais. Então, sempre a gente deve analisar dado, tratamento, mas principalmente a finalidade, o porquê do uso daquele dado, para nós buscarmos qual base legal vai ser adequada em determinada situação. Mas essas são, de fato, as mais utilizadas. Pontos de atenção e cuidados que devemos ter na questão do uso dos dados dos condomínios e quando formos fazer adequações em condomínios. Nas relações com outros agentes de tratamento, como eu disse, o condomínio é um agente de tratamento. Em grande parte das vezes que ele estiver utilizando dados, ele vai ser o controlador, porque ele que vai decidir ali como os dados vão ser utilizados, por que os dados vão ser utilizados. Então, ele é um agente de tratamento e um agente de tratamento que tem relação com outros agentes de tratamentos. Então, a gente pensa, por exemplo, no condomínio que contrata uma administradora, que contrata um síndico profissional. A administradora, o síndico profissional, são outros agentes de tratamento. Então, essas relações do condomínio, compartilhar alguns dados, algumas informações dos moradores para a administradora, nasceu uma relação entre agentes de tratamento de dados, nasceu um compartilhamento de dados pessoais. Esse compartilhamento, essa relação, precisa estar em conformidade com a LGPD para ser correta. Então, precisa ter um contrato ali entre o condomínio e a administradora em conformidade com a LGPD, que cumpra os requisitos da LGPD. Os limites que essa administradora pode atuar tem que estar bem definido nesse contrato, porque senão, se tiver algum problema com a administradora, quem vai pagar o pato também, solidariamente, será o condomínio. Então, tem que ter cuidado com todas essas relações que tem. Administrador, empresa de síndico profissional, empresa de conservação, tem condomínios que repassam algumas informações para contador. Então, tudo isso são relações com agentes de tratamento
que devem ser observadas em conformidade com a LGPD. Então, tem que ter cuidado com essas relações, tem que estar tudo contratual, tudo documentado, tudo ajustado e os limites estabelecidos para o condomínio não ser punido por algum mau uso de dados por esses agentes de tratamentos parceiros. Outro ponto que eu falei que é extremamente delicado, a questão da informação aos titulares sobre o uso dos seus dados pessoais. A realidade é que nós entregamos nossos dados por aí e nós não temos a contrapartida da informação. Porém, é dever do condomínio dar essa informação. Como? Política de privacidade. Então, sim, o condomínio precisa ter uma política de privacidade, porque é na política de privacidade que ele vai informar aos titulares de dados como ele utiliza os dados dele. Então, é um documento extremamente necessário no condomínio. Além disso, através de informativos do condomínio, através de, se o condomínio tiver site, através do site. Então, várias formas de estar sempre informando o titular de dados sobre o uso dos dados pessoais dele. Eu sempre falo, quanto mais informar, melhor. Então, tem política de privacidade? Tem, mas manda um informativo também. Manda por WhatsApp, não vai mandar por WhatsApp, imprime um papel e coloca na casa de cada um, na sala de cada um. Coloca alguma coisa fixada no elevador, é muito comum, né, em prédios, ter informativos no elevador, então coloca um informativo ali com um QR Code que direciona para a política de privacidade, que direciona para o contato do encarregado de dados. Tem essa boa fé e essa transparência no uso dos dados pessoais dos titulares de dados, porque é extremamente importante. Ponto de atenção 3. Cuidado com o uso de dados pessoais de criança e idosos. Sabemos que crianças e idosos são considerados hipervulneráveis pela LGPD. Então, tem que ter um cuidado maior nos dados pessoais dele. Pegar dados de criança só se for estritamente necessário. Pegar dados de idoso, informar melhor quando for utilizar esses dados dele, porque a gente sabe que o idoso pode ter alguma dificuldade maior de compreensão, sabemos que eles são alvos principais de golpes, então ter um cuidado de informar melhor o idoso sobre o uso desses dados pessoais. Usar dados de criança, informar os pais dessa criança, tem câmera de segurança no playground do prédio, tem que ser informado, tem que ter visível que tem aquela câmera, os pais da criança têm que saber quem tem acesso àquela câmera, por quanto tempo vai ser armazenada aquelas informações, que elas estão ali por conta da segurança também das crianças, obviamente, mas tem que ter essas informações. Ter uma boa gestão de fluxo de dados. É o que eu disse, vejo na prática que a maioria, eu poderia falar 99%, sem medo de errar, dos condomínios não sabem quais dados pessoais eles possuem. Eu chego nos condomínios para fazer adequação na conversa, eu fico chocada, porque a maioria tem dado pessoal que não precisava estar ali. Tem dado pessoal de 5 anos, de 10 anos, tem dado de morador que nem existe mais. Para que vai ficar guardando isso para sempre? Só vai aumentar o seu banco de dados, vai ter um banco de dados totalmente ineficiente, porque se você precisar procurar uma informação ali é quase impossível, porque tem 1 milhão de nomes que não são necessários, além de aumentar o risco. Se tiver um vazamento de dados pessoais ali, o risco é muito maior, porque tem muito mais dados. Então, assim, o condomínio tem que ter essa boa gestão dos fluxos de dados que ele possui, tem que ter procedimentos padrões de exclusão de dados a cada tempo, de verificação desses dados, de atualização desses dados. Tem que ter tudo isso documentado. O ideal que seja em sistemas, que seja de formato digital, com uma boa segurança, eliminar bastante os papéis. Como eu disse, tem muito condomínio que ainda tem muito documento físico e aí a gestão é muito menor, mas tem que ter essa gestão desse fluxo de dados, tem que ter esse controle para estar de fato adequado ao LGPD. Outro ponto, acesso segmentado e segurança desses dados. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi inúmeras vezes de você chegar num condomínio e as câmeras de segurança que ficam passando aqueles televisores serem virados, por exemplo, para a área comum. Então, assim, qualquer um que chega ali, coloca a cabecinha, sabe o que está acontecendo no primeiro, no segundo, no terceiro andar, quem está no elevador, quando deveria ser virado somente para o porteiro, porque ele faz ali a segurança e tudo mais. Então, assim, são detalhes pequenos que impactam nesse acesso segmentado. Quem tem acesso a quais dados e por quê? As pessoas precisam, de fato, ter acesso a esses dados. Outra coisa que é um ponto também sobre esse acesso segmentado, as pessoas que têm acesso aos dados, é a questão de câmeras, que agora a gente tem aplicativos que vêm para o celular. No condomínio que eu moro, é assim, eu fui voto vencido, eu tive uma briga homérica lá, porque sim, nós temos um aplicativo que nós conseguimos ver todo mundo que está tendo, tudo, se eu ligar aqui, vocês conseguem ver o que está acontecendo no meu condomínio. E aí eu fui contra isso no primeiro momento, eu fui contra, eu ainda sou contra no primeiro momento, não, eu sou contra até agora, todo mundo tem acesso, porque o que acaba acontecendo?
Tô aqui vendo. Aí alguém deixou a porta, e sempre tem aqueles moradores que não fazem nada o dia todo. Alguém deixou a porta no primeiro andar, a pessoa vai dar um print do que está acontecendo ali e manda no grupo do WhatsApp do condomínio. Olha, fulana, você deixou a porta aberta aqui. Aí você começa a pensar, cara, se a pessoa deu um print ali na câmera de segurança e mandou no grupo do WhatsApp, que é do condomínio, ela pode dar um print naquela câmera de segurança e mandar para todos, qualquer grupo, fazer qualquer uso, fazer meme na internet, divulgar nas redes sociais, infinitas possibilidades. E aí você começa a pensar nos perigos. Uma câmera que tem um playground, por exemplo, uma câmera que tem numa piscina, que tem criança, vai fazer um print, vai mandar em grupo, vai cair. A gente sabe como é a internet hoje, como tem vários crimes acontecendo com crianças, questões de pornografia infantil e tudo mais. Imagina se um morador dá um print na câmera que fica ali voltada para a piscina, que tem criança, joga, manda num grupo e aí olha a escala, olha a perda do controle desses dados. Então, é por isso que eu fui voto vencido, mas eu me coloquei contra lá, que não era para todo mundo ter acesso, para mim só a administradora e a síndica precisaria ter acesso. Fui voto vencido, briguei muito por conta disso, mas aí eu consegui convencer a síndica a fazer uma roda ali de conscientização do que pode e que não pode ser feito, para ver se coloca um medo nas pessoas, para as pessoas não agirem de má fé, pelo menos os prints no grupo pararam. Mas tudo isso tem que ser analisado, porque aqui o acesso às câmeras não está tão segmentado, você não tem controle de quem tem acesso às câmeras. Quem tem acesso à gravação das câmeras, não é todo mundo que pode ter acesso à gravação das câmeras, certo? É só síndico e administradores. Se alguém de fora, o morador quer acesso à gravação das câmeras, ele tem que entrar com um mandado judicial explicando por causa daquilo, ainda um pedido ali da delegacia, né, do mandado delegado, caso de roubo, alguma coisa assim. Não pode chegar simplesmente e falar, síndico, então, seguinte, tô achando que alguém entrou aqui no meu prédio, preciso da gravação toda do último sábado, porque eu acho que alguém entrou no meu apartamento, tô assim, pode mandar para mim, por favor? Não é assim que funciona, tem que ter esse acesso segmentado, tem que saber quem teve esse acesso, e tem que ter segurança desses dados. A maioria dos condomínios também que eu visito não tem segurança nenhuma no computador. Ah, tem no computador, tá tudo num sistema no computador, geralmente é planilha do Excel, um computador que não tem senha, ou quando tem senha, tipo 1, 2, 3, mudar, que todo mundo tem acesso à senha, o computador fica aberto ali em cima da mesa, não fica ninguém na sala, então assim, fica muito solto. Então a gente precisa ter esse controle do acesso, precisa ter esse acesso segmentado. Então, é outro ponto de bastante atenção, outro ponto que é bem delicado na questão dos condomínios. Obviamente que eu trouxe alguns pontos de atenção, né? Porque quando a gente atua na prática, quando a gente mexe ali com os condomínios, é que a gente vai vendo, cada condomínio tem sua peculiaridade. Mas eu poderia falar que todos esses pontos, assim, em todos os condomínios que eu entro, eu visualizo isso. E uma das coisas que é mais difícil a gente colocar na cabeça dos condomínios, quando a gente vai fazer ali a adequação, é que eles devem se equiparar à empresa. E geralmente o condomínio não tem essa mentalidade de se equiparar numa empresa. Quando a gente vai adequar empresas, mesmo uma pequena empresa, ele já sabe algumas coisas, já tem uma noção de gestão, ele já tem uma noção dos perigos, dos riscos, de gestão de risco, tudo isso ele sabe. Por menor que seja a empresa, por mais amadora que seja, tem essa noção. O condomínio não tem, principalmente o condomínio quando ele é administrado por moradores, quando o síndico é morador, que não tem essa administração profissional, ele não tem essa noção de que ele é uma empresa, que ele coleta dados, que ele faz esse fluxo de dados, que ele precisa cuidar disso, que ele precisa ter organização e gestão do fluxo de dados, que ele precisa ter controle sobre as informações. Não tem, é tudo feito de uma forma muito amador. Como eu disse, as pessoas elas assumem a cadeira de síndico ali sem pensar no trabalho que é. Acho que simplesmente vai ficar ali dando uma olhadinha, resolvendo algumas brigas ali internas e tudo mais. Não. Você ser síndico, se não tiver um administrador para te auxiliar, você ser síndico é você gerir uma empresa, né? Sabemos que não é uma empresa, mas é gerir uma empresa que tem um fluxo de dados, que tem um fluxo de informações, que tem um financeiro. Então, assim, é uma empresa, é uma espécie de empresa. E é o que eu falei, tem condomínios que têm fluxo de dados maiores que empresas. Quando eu vou em condomínio de 600, 700, 800 unidades, o fluxo de dados daqueles condomínios é muito maior do que em pequenas empresas, que é a padaria do seu Zé. Então, assim, eles têm que trazer essa conscientização para um síndico, para o administrador, para os conselheiros, quando tiver conselho, de que é importante se adequar ao LGPD, de que tem que visualizar isso, porque sim, eles funcionam como uma empresa, sim, eles são uma empresa
e sim, eles têm riscos e podem ter problemas. Então, trazendo esses pontos de atenção e tudo isso que eu falei até agora, é justamente para despertar isso em vocês, que vão atuar com condomínios, que vão prestar consultoria para condomínio, que vai ter essa troca ali sobre a LGPD com os condomínios, trazer principalmente essa consciência de que sim, eles são uma empresa, que sim, tem riscos envolvidos, sim, eles podem ser responsabilizados. E na minha prática, eu vejo que a cobrança está acontecendo muito por moradores. Os moradores já estão começando a despertar que existe a proteção de dados, que eles têm direitos e que as empresas, inclusive os condomínios, precisam se adequar. Então, assim, nesse ano, todos os condomínios que me procuraram para fazer adequação LGPD, ou para dar um treinamento, uma palestra, ou apenas para eu apresentar a proposta e tudo mais, todos eles vieram por conta de morador que foi questionado. Principalmente condomínios que têm a coleta de biometria, assim, que o morador aí não quer entregar, e ele quer saber se está adequado ao LGPD, ele já quer perguntar, porque ele sabe que tem um risco já da biometria, e aí o condomínio se vê obrigado a procurar informação. Então, assim, as pessoas usam muito essa justificativa, né? Não vou me adequar porque, imagina, a NPD vai chegar aqui no meu condomínio, no interior, condomínio de 50 apartamentos, não vai chegar, né? A NPD tem muito mais coisa para fazer. Pode ser de fato que a NPD demore a chegar, que ela nunca chegue aí, mas os donos dos dados, titulares de dados, já estão se ligando, e são eles que vão cobrar essa adequação. E são eles que, se você não se adequar, vão buscar os direitos dele na justiça, são eles que vão pressionar os condomínios para se adequarem. Então, quando forem falar com os condomínios, quando forem vender os serviços, apresentar os serviços, bater também nessa tecla, que a obrigação de adequação dos condomínios, esse controle, essa fiscalização, está vindo por parte dos condôminos, está vindo por parte dos moradores, dos visitantes. Então, ficar de olho nisso. Foi tudo isso que eu quis trazer, né? Não quis me estender muito no assunto, não quis entrar nas particularidades, mas eu quis dar um panorama geral sobre a importância, de fato, da adequação LGPD aos condomínios. Eu tenho um manual de LGPD dos condomínios que eu fiz com uma advogada que ela é especialista em direito condominial. Eu e ela já estamos fazendo adequações em parceria, mas ela atua só com a parte do condominial e eu com a parte da LGPD, e a gente juntou essas forças. Então, é um manual prático, totalmente voltado para prática mesmo, para a pessoa pegar e conseguir estar pronta para adequar os condomínios, adequar ou o seu próprio condomínio, ou adequar condomínios dos outros. Assim, a gente quis fazer esse manual bem prático mesmo, porque a gente sentia falta disso no mercado mesmo, de achar uma coisa bem voltada para a prática. Quem tiver interesse, então, tá aqui o QR Code dele. E aqui também tem os meus contatos. Então, assim, como eu disse, estou sempre no Instagram falando sobre proteção de dados, falando sobre LGPD. Então, me sigam lá, porque eu sempre estou trazendo informações, estou fazendo live com outros profissionais. Tem o meu e-mail também, se alguém tiver uma dúvida, quiser trocar alguma coisa, trazer alguma coisa que está vivendo aí, da realidade, quiser trocar figurinha, estou super à disposição. E o meu site também, que tem ali alguns produtos que eu tenho, tem alguns artigos que eu vou escrevendo. Mas são nesses 3 canais que vocês me encontram e eu estou sempre ativa nos 3, respondendo todo mundo, compartilhando, porque, como eu disse, vivemos a história da proteção de dados no nosso país, né? Muita coisa a gente não tem resposta ainda, a gente vai buscar na lei, a lei é uma lei muito ampla, a gente não tem resposta, a NPD ainda não falou, a gente busca jurisprudência. Não tem, as poucas jurisprudências que tem, parece que às vezes quem está julgando sabe menos que a gente. Então, a gente fica meio perdido. Então, eu gosto sempre de ter essa troca com profissionais da área para a gente tentar achar as respostas ali de situações novas que estamos vivendo e que não temos onde buscar. Então, assim, estou sempre ativa, contem comigo. E foi um prazer falar com vocês. Espero ter acrescentado algo no dia de hoje, na quinta-feira de vocês. Doutora, muito obrigado. Nós temos aí algumas perguntas. O Pedro está na sequência das perguntas aí, para a gente seguir. Perfeito. Primeiro, agradecer, né, a doutora pelo tempo, né, por dedicar esse tempo aqui à comunidade. E hoje a gente está na nossa live final do ano de 2023. Então, hoje é um dia marcante, né, que a gente agora entra num recesso e a gente retorna em janeiro. Então, agradecer e achei, eu não pude estar no início porque eu tive uma audiência, mas o Dante e o Orozino que fazem parte da gestão comigo, né? E a gente trabalha junto, né?
a gente colabora. E aí o Dante pôde aí estar te recebendo e é legal que a gente tenha tido o ambiente que teve. Mas eu tive a oportunidade de estar escutando e vi uma questão que é o seguinte: existe tamanho de condomínio para que exista relevância? Que eventualmente tem condomínios de 10 apartamentos e tem condomínio de 200 apartamentos. Então, é quase que um município, né? Então, esse de 10, que ele praticamente ele só divide as contas, né? Ele não tem nem um boleto, às vezes é um Pix e não tem nem um CNPJ. Aquele que tem CNPJ já virou uma empresa e aí precisa. Então, essa seria a primeira questão que eu queria estar colocando. A segunda, se existe um tratamento diferenciado entre um condomínio empresarial e um residencial. E aí, por que eu estou falando isso? Porque no residencial a gente vai ter muito mais crianças, eu vi que você colocou essa questão aí, e até idosos. Sim. E aí, o que eu achei mais gritante disso tudo é a tecnologia com relação à LGPD. Por quê? Porque o condomínio que tem a portaria remota, ele tem que ter, por razões de funcionamento, acesso às câmeras, inclusive para os condôminos. Eu vi que a senhora posicionou aí. Eu acho que as câmeras não podem estar de acesso comum. Mas para aqueles condomínios que já se aderiram à tecnologia e se transformaram em condomínios remotos, como que lida com isso? Porque vai ter que dar treinamento para os titulares, porque todo mundo é titular e todo mundo passa a ter uma responsabilidade sobre o que faz. Porque, por exemplo, eu vi que a senhora colocou aí do print que eles fazem da tela. E a gente até já discutiu isso aqui em outras lives. Por conta do seguinte: quando a pessoa publica, ela identifica. Então, quer dizer, não é o condomínio que é responsável. O condomínio, ele pode até documentar e falar o seguinte: olha, por conta da tecnologia, a gente se ajustou e todo mundo vai ter acesso. Agora, o acesso que você tem não te dá o direito de você fazer uso dessas informações do seu jeito. Porque se você o fizer, você teria responsabilidade. Como que iria fazer esse treinamento? Porque as pessoas elas não fazem parte nem de um mesmo conjunto de ideias, embora elas morem no mesmo lugar. Porque, por exemplo, quando você fala assim, eu vou dar treinamento numa empresa, eu vou dar treinamento na minha equipe, eu vou dar treinamento na equipe de um terceiro, e aí tá tudo certo. Agora, no condomínio, isso não existe. Nem na reunião de condomínio a gente quer levar as pessoas, e se leva, esse assunto provavelmente vai ser o último da pauta. Os primeiros vai ser aquilo. Você deixou a porta aberta, você está deixando o lixo na minha porta. Então, são os detalhes. Queria que você fizesse um comentário em cima disso, e aí depois parece que a Vânia é a próxima aí. Letícia, dá um instantinho só. Vânia, desculpe, mas eu preciso fazer uma pergunta que eu iria fazer para você na esteira disso que o Pedro ele colocou. Aí você dá uma resposta só. Eu trabalho com investigação digital. E obviamente que eu não vou mostrar aqui, tá? Mas o próprio Google, né, através de algumas dispositivos, né, de texto que a gente coloca, chamado Google Docs, eu tenho acesso aqui e também ferramentas de investigação. Só que de Curitiba, eu acesso pelo menos mais de 30 câmeras. Tá? Eu aqui, do meu computador agora, eu acesso mais de 30 câmeras, se eu quiser, de condomínios que está espalhado aqui. Você imagina em termos de Brasil, uma cidade como São Paulo, por exemplo. Isso todo, o que é? Isso existe desde que existiu a internet, né? Porque antes as câmeras não tinham essa propagação, né? Com a internet veio essa propagação de imagens. Só que isso quando se faz LGPD, uma coisa muito extremamente, eu vou colocar como extremamente importante, você ter alguém do TI para verificar a configuração dessas câmeras, porque boa parte delas, Letícia, estão abertas. Sim. Eu aqui uso uma série eu tenho acesso, utilizo uma série de ferramentas de investigação que eu acesso condomínios, eu acesso os parques, as câmeras, para começar, elas estão mal situadas, elas estão mal dimensionadas e estão públicas. O pior são as câmeras públicas. A gente fica bobo de ver a quantidade.
né? Porque, como investigador, a gente age dentro da ética, dentro daquilo que a gente foi contratado para encontrar. Agora, o criminoso não. O criminoso ele está procurando exatamente vulnerabilidades. Sim. Né, para encontrar pessoas, né, como que ele adentra o condomínio, né, as pessoas que estão lá, a rotina do condomínio, porque ele só age para entrar no condomínio usando vulnerabilidade. Né? Então, não vou me estender muito, que a Vânia, depois ela vai comentar, mas quando essa situação de LGPD, eu peço atentamente que tem alguém do TI, tá, para questionar firmemente mesmo essa situação de exposição de câmeras, exposição pública. Sim. Exposição pública, que qualquer pessoa, tá, com mínimo de conhecimento, tá, tem acesso a essas câmeras. Exato. Vou começar respondendo do final. Eu concordo plenamente, eu acho assim, que a adequação LGPD tem 2 pontos, a adequação jurídica e a adequação da segurança da informação, que necessita de um profissional de TI. Eu sou uma pessoa que atuo com a parte, sou advogada, então eu atuo com a parte jurídica, não me meto na parte do TI e sempre levo um profissional de segurança da informação, um profissional de TI, parceiro e tudo mais, aí, a depender do caso, de onde ele vem, mas sempre atua junto, justamente por isso, para buscar essas vulnerabilidades que existem em sistemas, buscar vulnerabilidades que existem em câmera. Então, assim, não existe adequação LGPD completa e, de fato, sem atuação desses 2 braços, braço jurídico e braço de segurança e informação. Achei perfeita a sua colocação e sou completamente favorável e defensora dela também. No início do que o Pedro falou, primeiro, questão de tamanho de condomínio. Eu acho que a gente tem que olhar sempre a questão da quantidade do fluxo de dados pessoais que existem naquele condomínio, né? Porque, óbvio, um condomínio pequeno, que não tem ali acesso com biometria, não tem uma portaria, não tem câmera, não tem nada, eu entendo que não tem que adequar ali, você não tem um fluxo de dados pessoais ali. Dar uma olhada, ver se tem alguma coisa, mas não verifico risco de fato ali na adequação para a LGPD. Consigo pensar em vários riscos jurídicos da relação e tudo mais, de não ter um CNPJ constituído, consigo, mas da LGPD não entendo. Eu visualizo sempre a necessidade de adequação por isso, e não pelo tamanho do condomínio, porque às vezes pode ser um condomínio de 10 moradores, mas aí que tem biometria, que tem câmera, que tem aí o acesso remoto e tudo mais. Nesse caso, mesmo ele sendo pequeno, com poucas pessoas, deveria ter essa adequação por conta disso. Então, é analisar mesmo a quantidade do fluxo de dados que existem no condomínio. Obviamente, quando a gente pensa em condomínios maiores, vai ter um fluxo maior, por conta de visitante, por conta de tudo mais. E nesses pequenos, observar isso mesmo. É um condomínio que não tem dado nenhum, que não coleta nada, não tem portaria, não tem esse controle de quem entra, de quem sai, não tem câmera. Tem uma câmera ali só e voltada, sei lá, para a entrada. Não tem o que falar ali, não dá para inventar ali a adequação, mas é sempre analisar esse fluxo de dados. Quando começa a ter dados sensíveis, que é o caso da biometria, quando começa a ter muitas câmeras, muitas coisas envolvidas, aí já começa a ter os riscos palpáveis mesmo, maiores. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão das câmeras e da responsabilidade dos moradores. Perfeito, também concordo, porque, de fato, é o que acontece. A maioria, assim, igual você falou, dos condomínios que tem essa portaria remota, uns condomínios igual o meu, que disponibilizou para todo mundo ali a questão das câmeras, já está acontecendo. É uma realidade, não dá para a gente falar, olha, isso não precisaria acontecer. No caso do meu condomínio, não precisaria acontecer de fato, porque tem toda a estrutura interna do condomínio que conseguiria demandar isso. Mas tem condomínios que não tem como não acontecer de fato. E sim, a responsabilidade é do morador, mas para o condomínio se isentar dessa responsabilidade de que, olha, foi o morador que fez isso, é importante que tenha a questão que a gente fala da prestação de contas da LGPD, que ele se proteja através de como? Vou dar um treinamento, vou dar uma cartilha, tem um grupo do WhatsApp, manda uma cartilha falando como deve usar aquilo e quais são as punições. Se vê um print, por exemplo, no grupo, punição de advertência, por exemplo, colocar na convenção do condomínio as advertências do mau uso das imagens, fazer de uma forma que as pessoas minimamente ali estejam treinadas e estejam cientes do que pode e que não pode ser feito. Essa minha amiga que escreveu o e-book de direito condominial comigo, ela atua há anos em direito condominial, ela fala uma coisa que eu concordo plenamente. Ela fala que as pessoas não são preparadas para viver em condomínios, principalmente quando a gente pensa em moradores, ou até você trabalhar no condomínio, as pessoas não são preparadas em condomínio.
Condomínio, o óbvio tem que ser dito como você fala para uma criança de 5 anos, porque as pessoas parecem que perdem completamente a noção do bom senso quando a gente fala em condomínio. Fazem aquelas coisas mais absurdas, as situações mais bizarras nós visualizamos no condomínio. Então, por isso, para o condomínio poder se resguardar e falar, olha, eu fiz dessa forma, porque de fato é necessário todo mundo ter acesso às câmeras, é necessário. Eu eduquei as pessoas e falei o que elas podem fazer e o que eles não podem fazer. A partir daqui, o que as pessoas fazem, eu já não posso ser responsabilizado. Então, o condomínio precisa se proteger para ele poder, se der algum problema, falar, a minha parte eu fiz tudo. Então, tem que ter esse treinamento, informativos, cartilhas, se conseguir colocar na convenção de condomínio, questão de responsabilidade sobre o uso, é importante para ele poder falar, a responsabilidade não é minha. Respondi tudo? Fiquei na dúvida. Eu vou passar para a Vânia, e aí eu vou estar ponderando depois. Beleza. Mas eu gostei da resposta. Tá mudo, Vânia. Obrigada, Letícia, pela sua apresentação. E eu acho que quem mora em condomínio sempre fica com uma pulga na orelha, né? Então, eu vi assim, uma necessidade de falar do contrato, porque hoje é uma cultura de você, no condomínio, contratar uma administradora externa, e a importância desse contrato com essa administradora ter cláusulas de proteção de dados, uma vez que eles recebem, ou eles terceirizam a questão do recurso humano, ou eles recebem a documentação que o condomínio contrata, né? Então, ter essas cláusulas tanto no contrato do trabalhador, como no contrato, entende, entre o condomínio e a administradora. E eu observo muito a falta de cuidado com o livro de ocorrência, porque o livro de ocorrência ele passa por uma escala de vários vigias. Sim. E aquilo que passou no dia seguinte, eles têm acesso. Não tem uma gestão de acesso, não tem ali uma confidencialidade quando eu tenho entende, 7 vigias, 6 porteiros que eles estão na escala e eles podem folhear o livro e ter acesso a coisas até confidenciais que ficam registradas ali. Lá no meu condomínio, eu vejo assim, no balcão da entrada, muitas vezes, as contas de energia, assim, enfileirada que eles entregam por falta mesmo de orientação da administradora, até mesmo aviso de corte. Eu acho que isso é constrangedor, entende? E não vejo essa gestão de acesso ao computador, o computador que fica lá para ter as imagens da câmera. Se você chegar bem próximo do porteiro, você consegue ver tudo. Uma pessoa que entrou no elevador, se ela entrou com acompanhante, se ela saiu, entendeu? Então, mas eu vejo assim uma importância muito grande dessa questão do contrato com a administradora, de criar responsabilidades, porque eles acham que não são responsáveis por nada, eles estão fazendo a gestão, se ligam muito mais na questão contábil, de fazer uma folha, e também as cláusulas de compartilhamento de dados do condômino com as instituições financeiras, uma vez que eles passam para lá, para endereço e tudo, para emissão de boleto. Entendeu? Então, eu agora, e até antes da reunião, eu estava conversando com o Pedro e com o Dante, que a administradora ela contratou um software, entende, de gestão condominial. Ninguém foi consultado, eu acho que ela conversou só com o síndico, mas eu estou recebendo propaganda da Renner, da Riachuelo, porque ela pegou o nome dos condôminos, entende, e compartilhou com essas lojas no afã de que a gente tivesse desconto, mas eu não quero isso daí, eu não quero ver envolvido. Quando eu dou o meu nome, quando o meu nome é fornecido por uma administradora, é exclusivamente para emissão de boletos e assuntos de interesse do condomínio. Entende? Então, cada vez mais eu vejo a necessidade de você estabelecer documentos que registrem evidências daquilo que eu permiti e que eu tenho consciência de que vai ser feito com meus dados, que hoje a gente acaba se perdendo, né? Você imagina, no grupo lá do nosso condomínio, colocaram a administradora do condomínio para participar do grupo. Então, ela sabe de situações internas, até mesmo desentendimentos de condômino com vizinho, com tudo, que não tem nada a ver, porque eu acho que ela tem que fazer a gestão administrativa do condomínio, e não a gestão de convivência, entendeu? Então, essa seria a minha contribuição. Vânia, antes da doutora Letícia ponderar aí,
quando você colocou essa questão dos condôminos, existe uma discussão em reunião de condomínio sobre uma questão que às vezes seria de cobrança, que se fosse tratado em uma empresa, teria que ter um nível de confidencialidade muito alto. Por quê? Porque a empresa não pode cobrar um terceiro a conta de uma pessoa. Então, eu não posso, por exemplo, eu sou marido da fulana, fulana está devendo aqui, eu queria que você viesse pagar. Isso corre risco do que você deve virar contra você. Então, do que você tem de crédito, virar débito, né? Virar contra você. E no condomínio, como as pessoas às vezes não pagam o condomínio, ou às vezes tem problema aí que a conta de água é comum, a conta de gás é comum, e aí cria um constrangimento para todo mundo, parece que essa discussão vira comum dentro do condomínio. E aí, essa discussão comum é como se a gente virasse uma bolha dentro do condomínio para falar o seguinte: aqui tudo pode, porque aqui a gente compartilha as nossas misérias. E aí a gente pode estar discutindo e eu posso saber o seu nome e saber que você está devendo. Enquanto está no condomínio, às vezes as pessoas até entendem que está tudo certo. O que não pode eventualmente, isso ser publicado. E aí eu vou lembrar uma coisa que a gente está discutindo lá no grupo da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma questão de uma padaria que estava coletando o CPF e anotou isso, e ela falou o seguinte: se você me der o CPF para nota fiscal, então ela já justificou o propósito, eu vou te dar um desconto no preço do quilo. E aí, a discussão é o seguinte: até onde a Lei Geral de Proteção se envolve como um problema? É claro que se tiver um advogado, ela já virou um problema. Mas se não tiver, se for uma reunião de condomínio, e até que o advogado seja um condômino, até onde essa camada que a Lei Geral de Proteção vai começar a influenciar ou não, ela acontece. Porque enquanto ela está numa reunião de condomínio, as condições de privacidade some tudo. Que as pessoas gritam, reclamam, gesticulam, e aí viram Deus nos acuda. Agora, sair dali, aí você vira e fala assim: olha, mas você publicou que eu estou devendo no condomínio. Aí é um problema, né? Então, e vou lembrar de novo, hoje, como a gente está na última reunião, a gente já passou um pouquinho, e hoje está tudo certo, que é a nossa última reunião do ano, tá? E estou vendo que a Cristiane aí levantou a mão, vai querer falar, mas aí pode retornar aí para a Vânia aí as suas ponderações, doutora. Não, eu concordo super com a Vânia quando ela fala a questão da documentação com as administradoras. Eu tenho uma prática de quando eu vou fazer adequação nos condomínios. Tem administradora, eu sempre mando um questionário perguntando se está adequado à LGPD. Sempre respondem que estão adequados à LGPD, mas quando a gente começa a conversar, a gente percebe que não está. E aí eu sempre peço, quando tem, por exemplo, tem prestador de serviços da administradora que tem acesso a esses dados, acesso a essas informações, né, do condomínio, peço para ter uma reunião mesmo, uma reunião, treinamento mesmo, para explicar para eles a importância, o que pode, o que não pode ser feito. E documento, tem essa documentação que foi feito, que a empresa falou que está adequada, disse adequada, que a empresa tem os limites, então faço esse contrato entre agente de tratamento, condomínio e administradora, coloco tudo isso limitado. Por quê? Primeiro porque, igual eu falei, a questão da LGPD, se a administradora começa a utilizar os dados pessoais de forma errada, e a gente não tem todo esse respaldo para mostrar que a minha parte eu fiz enquanto condomínio, se tiver algum problema, é solidariedade, né? A responsabilidade pode ser solidária. Então, você pode acabar respondendo por mau uso da administradora, mau uso dos dados dos condôminos pela administradora, porque foi o condomínio que compartilhou. Então, eu tenho todo esse cuidado de documentar e agir no sentido de educar mesmo ali e documentar o que foi feito. Questão de prestador de serviço no condomínio, mesma coisa. Faço treinamento, mesmo quando é terceirizado, está dentro do condomínio, faço treinamento do que pode o porteiro fazer, do que pode o fulano que fica ali na fiscalização das câmeras fazer. Porque a gente vê muitos problemas na rotina, no dia a dia, por falta de consciência, por falta de treinamento. Eu já fui procurada por um condomínio, que ele me procurou porque eles tiveram um problema, um condomínio comercial, em que o porteiro ficava ali e ele anotava, por exemplo, você foi lá no condomínio comercial, eles colocavam o seu nome e a sala que você foi. E era um condomínio que tinha várias clínicas médicas. E aí uma mulher entrou no condomínio e ela ia toda segunda, toda terça, não sei, um horário marcado com a psiquiatra. Então ela tinha aqueles horários marcados e aí pelo nome dela e pela sala você sabia que ela ia no psiquiatra com uma certa frequência. E ela estava numa disputa de guarda pela filha com o ex-marido.
E o que o ex-marido fez, teve a brilhante ideia de ir lá pedir as informações da entrada dessa mulher para provar que ela tinha algum problema ali na saúde mental, alguma coisa assim. Algum distúrbio para justificar isso. E o porteiro forneceu essas informações. Sei lá, dos últimos 6 meses, ela tá vindo aqui 2 vezes por semana, não tudo. Então ele fez tudo isso. E não podia passar essas informações assim para qualquer um que chegar. Foi um vazamento de dados. E aí teve todo um problema relacionado a esse condomínio, teve toda a confusão, a mulher entrou na justiça contra o condomínio também, invadiu a intimidade dela. E aí você para pensar, o porteiro agiu de má fé? Não, para ele pode. Não tinha aquela maldade ali, posso entregar, não posso? E aí a gente fez todo o treinamento, fez uma das partes que a síndica implorou, assim, eu quero que treine o pessoal, que eduque o pessoal. Mas é isso, às vezes falta um treinamento, falta uma consciência. As pessoas não têm muita malícia do uso dos dados, do perigo do uso dos dados. Então, eu sempre cuido, quando eu entro ali, com esses prestadores de serviços, de fazer a parte contratual, mas também fazer essa parte de conscientização. Inclusive, tem a parte de prestação de serviço, é verdade. Eu vivo um condomínio de Juiz de Fora, e a primeira regra, quando a gente colocou a câmera de segurança, foi que só o síndico teria acesso e ninguém teria cópia de jeito nenhum, a não ser que fosse um mandato judicial. Sim. E aí, lá já está há mais de 10 anos, e todas as vezes que foram pedidos, foram negados, e aí o cara não foi fazer um pedido de... E lá também tem, nem os promotores, porque lá tem pelo menos umas 10 salas de promotoria, que é o fórum não cabe todo mundo, né? Eles vão contratando próximos do fórum e a gente está muito próximo lá. E aí, até o promotor uma vez foi pedir e a gente falou para ele, olha, o senhor é autoridade, mas o senhor vai ter que fazer um mandato de segurança ou pedido judicial para poder ter acesso, porque aqui não tem, não. Aqui é só para o síndico, para a questão de, eventualmente, um dano. E já aconteceu de um cara que estava lá vandalizando, né? Doutora Cristiane, pode abrir o seu microfone aí. Bom dia, obrigada, doutora Letícia, parabéns pela sua exposição. Eu até mencionei que foi aí no chat que foi muito lúcida, porque nem todo mundo tem essa noção de que todas as operações de tratamento de dados precisam realizar todos os princípios. Eles têm que estar presentes em todas as operações e que a finalidade centraliza isso. Os outros princípios e a base legal são avaliados em função da finalidade. Mas eu queria comentar rapidamente quando você coloca aqui, quando você argumenta com os condomínios, que se a NPD não chega lá, os próprios condôminos já estão questionando, né, sobre a proteção de dados. E aí eu queria lembrar que a proteção de dados, acrescentar, né, um argumento, que a proteção de dados, ainda quando ela não surge de forma principal, né, porque surgem os questionamentos, mas ainda não há aquela motivação suficiente para levar adiante numa ação mais forte, uma ação judicial em função disso. Mas é muito comum o condomínio ter problemas judiciais, né, ações judiciais. E aí, nessas ações judiciais, a questão da proteção de dados pode surgir, né? Sim. E a probabilidade dela surgir agora com o condômino mais consciente, ela é muito maior. Embora ela surja de forma secundária, porque o propósito do ajuizamento da ação não é proteção de dados, mas ela surge ali. E o destino dela não vai estar vinculado ao destino principal da demanda. Então, a demanda pode ter um destino que seja favorável até ao condomínio, mas se ficar ali evidenciada a questão da negligência ou da violação de dados, ela vai ter o tratamento autônomo. Né? Sim. Então, o condomínio aumenta o risco do condomínio, a questão do tratamento de dados em desconformidade com a LGPD, porque ele está sempre sujeito a ter ações judiciais. É muito comum o condomínio estar discutindo alguma coisa judicialmente, e essa questão pode aparecer lá. Então, era só essa contribuição. Mas muito obrigada, sua exposição foi excelente. Obrigada. Não, excelente o seu comentário, e é isso mesmo. A gente observa a LGPD num todo, você pensando na área, às vezes, trabalhista, na área do consumidor, é isso. É muito difícil chegar uma ação judicial questionando só a LGPD, mas ela é um secundário. E muitas vezes a principal não vai ser ali procedente, mas a questão da LGPD vai ser, porque vai saltar os olhos. Então, com certeza, vai estar caminhando junto. E é isso, tem que se adequar por conta disso, porque vai ser o condômino que vai despertar essa necessidade da adequação, esses questionamentos, vão perguntar muito, vão
querer saber ali e já vai ficar com aquilo. Se não for uma resposta favorável, se for uma resposta incompleta, genérica, aquilo já vai ficar na cabeça dele. Então, quando ele tiver uma demanda contra o condomínio, pode ter certeza que essa demanda vai vir junto também. Eu acho que essa discussão muito nichada, né, que é de condomínio, igual a gente já discutiu aqui também, outros nichos, né, mostra que a LGPD ela não tem jeito de copia-cola. Até mesmo quando a gente está falando de condomínios, porque existe condomínios empresariais, existe condomínios residenciais, existe uma infinidade de condomínios de 10 apartamentos, igual a senhora mesmo colocou, que tem a biometria, tem a câmera remota, aqueles que não têm, que estão ainda mais no papel, mas aí, como a Vânia colocou, tem lá o livro de reclamação e que publica o que está acontecendo, e aí, às vezes você está lá esperando, você for ler o livro de reclamação para ver o que está pegando, né? Então, a gente precisa de realmente estar muito preocupado. Mas eu ainda imagino que, no âmbito do condomínio, enquanto está ali dentro, parece que é uma esfera que fala o seguinte, aqui a gente está isolado, é um campo de força. Vi que a Patrícia levantou a mão aí. Ô, Dante, eu sumi aqui de novo, tá? Mas se você quiser administrar, tá na sua vez. Patrícia, você pode abrir o seu microfone aí. Bom dia. Bom dia. Letícia, veio agora falando sobre as imagens, me veio uma dúvida a respeito de se um condômino estiver, sei lá, dando uma olhada na câmera e de repente ele pega uma situação de violência dentro do elevador, por exemplo, dentro do condomínio, seja uma violência contra uma criança, contra a mulher, seja quem for. Esse condômino ele pode pegar essa imagem e fazer alguma coisa? Como é que fica essa situação? Porque no caso do síndico, ele tem a obrigação de denunciar, mas no caso de um condômino que não faça parte, que não é síndico nem subsíndico? Ele pode denunciar, ou pode falar. Proteção à vida? Exato, eu ia falar a questão, ele pode e deve denunciar, tem a questão da proteção da vida, tem a questão da omissão de socorro, de você estar vendo, às vezes, alguma coisa que você consegue evitar, e aí acionar, né? Acionar a polícia, acionar... O canal correto, né, doutora? E a prova vai ser feita quando ele pedir, ok, acabou aquela situação ali, como que vai provar para alguma coisa? Aí ele pede a gravação para o síndico, para quem tem acesso, e faz essa gravação. O que ele não pode é simplesmente tirar o print ali da foto e mandar no grupo, falar, olha, tô vendo o fulano batendo no ciclano. Ou colocar no Instagram, né? Ou colocar no Instagram, aconteceu isso no meu Instagram, no meu condomínio, isso ele não pode. Mas ele viu ali, ele tem ali o dever, eu entendo até como moral, de chamar a polícia, chamar os canais e tudo mais. E aí, para provar, para demonstrar, pede o acesso às câmeras. A pessoa ali, né, a vítima, ou então a polícia que vai pedir o acesso às câmeras para fazer essa comprovação. Ah, tá. Obrigada. Nada. De fato, existem canais corretos, né? E a gente tem que evitar que, se querer se tornar uma lacração, né? Porque a lacração, aí tá errado. É você ir para um canal incorreto, né? Que é de divulgação, de publicidade. Que aí, às vezes, o mesmo erro que a pessoa cometeu, você também está cometendo por uma falha de quebrar a privacidade. Sim, e assim, acaba, nesses casos, expondo até a própria vítima, né? As pessoas pensam assim, eu vou compartilhar no Instagram para denunciar aqui, e esquece da própria vítima. Então, você está expondo a vítima ali de uma forma, às vezes até cometendo um outro crime, né? Cometendo outro crime contra ela. Então, tem as formas corretas de serem feitas, né? A gente não tem que ir pelo caminho mais fácil, não. A gente tem que ir pelo caminho correto de fazer as coisas. E assim, a gente está aqui terminando o nosso último programa, de novo, agradecendo aí a doutora Letícia pela disponibilidade, né, pelo assunto, e contando que a gente teve, ao longo desse ano, várias pessoas e vários conteúdos sendo publicados aqui, todos eles armazenados lá na biblioteca do YouTube, e esse também vai estar lá na biblioteca do YouTube, vai virar conteúdo no LinkedIn, vai estar sendo comentado, porque falar de condomínio é um negócio que cria comoção, porque todos nós, em algum momento, ou somos condôminos num prédio, ou somos condôminos no município, né? Então, a gente precisa de entender
que as informações que estão sendo tratadas, e é isso que a gente vem discutindo aqui, criando melhores argumentações, criando formas melhores de influenciar o mercado, porque o mercado, às vezes, ele está frio, porque a gente lida com ele de uma forma equivocada. Então, a gente precisa de melhorar também a nossa retórica, porque a nossa retórica, às vezes, ela não está influenciando, não está fazendo quem precisa tomar uma atitude. E aí, nesse caso, a gente talvez melhorar isso. E esse é o propósito da comunidade Lei Geral de Proteção de Dados. Nós somos um grupo de estudo que foca em fazer network, em aproximar pessoas. E aí, hoje, por exemplo, a doutora Cristiane, que está lá em Portugal, está aqui participando e pode estar colaborando. Por quê? Porque a gente está nesse ambiente rico de poder estar se conectando. O Orozinho está lá em Curitiba, né, sentindo frio lá, enquanto está todo mundo sentindo calor. Quer dizer, a gente percebe que existe interesse do assunto e a gente vem trabalhando ele para que ele se torne cada vez mais influente no mercado. E a gente se torna influente até pelo LinkedIn, até pelo Instagram, e nessa hora a gente também quebra uma questão. Porque às vezes você vê e fala assim, mas não é uma privacidade você está querendo se expor, você não está quebrando a sua privacidade? Eu, como titular de dados, tenho o direito de fazer isso. Eu não tenho direito de expor o outro, né? E aí, ainda mais expor o outro de uma forma que seja pejorativa. E isso é pior ainda, né? Então, quando a gente está aqui discutindo e criando conceitos e criando posicionamentos e até contrapondo discussões, porque também é legal que quando a gente contrapõe, a gente evolui ainda muito mais, e a gente faz isso de forma muito respeitosa, né? Eu sou um dos caras que combate a parte do CPF, do balcão da farmácia, porque eu acho que cria, num lugar, um problema, que você fala assim, o balconista não está preparado, e nem o cliente está preparado, e eles estão discutindo uma questão de desconto, e às vezes aquilo não tem um propósito. E aí a gente viu que a Drogasil está sendo questionada porque ela captou a informação e está querendo vender, e ela não colocou isso no contrato inicial dela. Então ela vai ser questionada pela ANTD. E aí é as formas corretas que o mundo vai se convivendo, e a gente vai, nas relações, tratando. Do mesmo jeito que hoje a gente falou aqui, que como que a gente pode contratar alguém e não ter um contrato? Isso parece fim do mundo, né? E às vezes a gente faz isso por quê? Porque foi informal e não tem tanta responsabilidade, aí a gente começa a perceber que pode ter dois advogados, um de defesa e um de ataque, e aí você vai ver o tanto de responsabilidade que tem. Enquanto não tem problema, fica mais fácil da gente estar resolvendo. Mas hoje a gente está aqui, então, no último programa do ano de 2023. Agora a gente vai entrar, e aí esse projeto de planejamento que a gente vai fazer para 2024, ele está estudando, inclusive, o que aconteceu. Doutora Letícia, a gente fez aqui um laboratório e a gente aprendeu demais com esse laboratório, que era uma prática de fazer. Ele não foi 100% resolvido, mas ele deu muito conhecimento para a gente de captação, de conversar com as pessoas. A gente criou duas empresas para serem, uma a consultoria e outra a empresa, que foi a Acme e a Coyote. Então, a gente também, por conta de estar conectando com as startups, de estar sendo jovem, embora o Orozimbo e eu tenhamos cabelo branco, né? O Dante ainda não tem, a gente também se conecta com os jovens, porque quando a gente fala da Acme e da Coyote, a gente conecta com quase que um desenho animado, né? E isso transforma uma coisa que é séria numa coisa que também pode ser divertido de fazer. E a gente entendeu que, às vezes, as pessoas elas vão precisar de ter um engajamento um pouco diferente. Porque a gente sabe que no nosso grupo, que a gente tem aqui quase 60 pessoas na comunidade, nem todos têm a experiência de fazer. E isso também faz parte do nosso grupo. Criar a experiência de fazer. Então, eu estou aqui concluindo, desejando um Feliz Natal para todo mundo, ho, 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 ho. Provavelmente eu no dia 16 vou estar de Papai Noel e vou fazer questão de colocar lá no grupo essa minha posição de Papai Noel lá no patronato, né, numa casa de acolhida. Também desejando aí que a gente faça 2023, 2024, né, a virada do ano,
uma festa, porque quando a gente está virando um ano, a gente está virando um ciclo, e eu acho que a comunidade também está fazendo essa parte. A gente viveu momentos de distúrbio, momentos de euforia e momentos até de problemas, e eu acho que a gente está saindo muito fortalecido para o ano de 2024. Nessa gestão agora, a gente está aqui presente, eu, o Dante e o Orozimbo, né, que fazem parte dessa gestão. A Vânia está sempre colaborando com a gente lá também. E aí, de novo, agradecendo a audiência, e por mim, a gente hoje já até extrapolou, né? A gente está com quase 30 minutos, mas era assim, o último dia, eu acho que a gente tem que fazer quase uma confraternização, e a doutora Letícia veio a brilhantar com esse conteúdo rico. De novo, obrigado. Muito obrigado aí, doutora Letícia. Eu que agradeço o convite de participar, quero estender meu parabéns pelo projeto, porque é o que eu disse, é uma coisa que também me move, a gente compartilhar, né, informações sobre proteção de dados, fazer network. Estamos participando dessa história da proteção de dados, então a gente precisa estar no ambiente que conversamos sobre o mesmo assunto, que nos apoiamos, que mostramos o que estamos vivendo, né, porque a gente tem experiência, mas a experiência ainda é pequena, porque é um curto espaço de tempo, se a gente for parar para pensar, né? Então, para ter esse compartilhamento, e a gente aprende cada um com o outro, né? Então, a minha experiência, aprendo com a de vocês. Então, parabéns pelo projeto, pela comunidade, e contem comigo. Espero participar mais vezes em 2024. Já estou aceitando todos os convites. Com certeza. Obrigado. Orozimbo, você quer dar uma palavra aí de ho? Você já está quase de Papai Noel de barba branca, né? Tá mudo. Tá mudo ainda. Eu acho engraçado que o seu microfone não parece fechado. Acho que aconteceu alguma falha aí. E como a gente não tem leitura labial, então vou dar tchau para você. Se ninguém mais quiser falar e a gente puder estar fazendo aqui, eu vou desligar a gravação e fazer aquela foto final. E quem quiser abrir aí a câmera, tá de boa, tá? Então, eu estou parando a gravação.